Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus inunde o seu coração de alegria e que você tenha uma abençoada terça-feira. É muito bom estar aqui com você para juntos novamente entendermos, compreendermos e praticarmos a palavra de Deus. Não existe coisa melhor do que começar o nosso dia da maneira correta, ouvindo o nosso Pai, ouvindo a voz do Espírito Santo e sendo guiado por sua palavra. Então peço que você abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 4. A gente vai falar hoje sobre a morte de Eli. Vamos falar do zelo parcial que ele teve durante a sua vida sacerdotal, durante o seu ofício de sacerdote, mas que não foi suficiente para que a nação fosse abençoada, para que a sua prole fosse, para que ela subsistisse, e não foi suficiente para que este homem tivesse uma morte em boa velhice. Infelizmente, o sacerdote Eli foi um mau sacerdote, não foi um bom pai e pagou o preço caríssimo por conta disso. Então, vamos à leitura do texto. O texto bíblico nos ensina muitas coisas. A Bíblia é um livro perfeito. Podemos aprender com os erros e com os acertos de homens e mulheres de Deus descritos na palavra. Não precisamos temer aqueles que erram, mas podemos aprender com seus erros. E precisamos também olhar para aqueles que acertam e copiar aquilo que eles estão fazendo. Então, na palavra de Deus, nós temos exemplos assim, sem fim, de homens que acertaram e devemos aprender com seus acertos, e de homens que erraram, devemos aprender com seus erros. Hoje especificamente, vamos aprender com os erros do sacerdote Eli, e vamos ver aonde a sua omissão acabou desembocando. Infelizmente, teve consequências gravíssimas, e nós podemos então aprender para não fazer igual esse sacerdote que passou pela vida de Samuel, que passou pelo povo de Israel. Então vamos à leitura. 1 Samuel capítulo 4, de 12 a 18, diz assim: Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra sobre a cabeça. Contexto: o povo de Israel enfrenta os filisteus uma primeira vez, toma uma derrota, 5.000 homens morrem. Eles têm a brilhante ideia de continuar na sua vida totalmente desregrada, sem santidade, e acham que apenas o amuleto da sorte, que é a Arca da Aliança, trazendo ela para o acampamento deles, seria então dada a vitória a eles. Isso não aconteceu. Então a primeira derrota, 5.000 homens morrem. A segunda derrota pelos filisteus, 30.000 homens perdem suas vidas. Olha que coisa terrível. Então eles não quiseram mudar de vida, mas queriam continuar seus pecados, a sua vida pecaminosa, apenas ali com a presença da arca. Eles achavam que era suficiente para obter a vitória. Não foi. Então tiveram uma derrota esmagadora. Então esse é o contexto. Este homem então, ele corre 34 quilômetros da onde ele estava ali no fronte de batalha até Siló. 34 quilômetros, uma maratona, ele corre uma maratona para chegar então até o sacerdote Eli para dar a notícia. O texto continua no versículo 13. Quando ele chegou, Eli estava sentado na sua cadeira ao lado da estrada. Estava atento, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: O que significa esse tumulto? Então o homem correu para contar tudo a Eli. Ele tinha 98 anos de idade e os seus olhos estavam imóveis, de modo que já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: Acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. O que aconteceu, meu filho? Perguntou Eli. O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Velho e pesado. Durante 40 anos, ele havia liderado Israel. Então, nós temos aqui um exemplo clássico aqui de um homem que fez as coisas pela metade. É o famoso crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. É o crente meia boca. Ele faz o que dá, do jeito que dá, e acha que aquela meia piedade pode de alguma maneira levá-lo para o céu. Precisamos tomar cuidado, porque aqui está um exemplo clássico de um homem que vivia no templo, de um homem que estava servindo a Deus no templo, mas de um homem que não teve zelo, um total zelo pela palavra de Deus, pela direção do Espírito Santo. Então o zelo parcial, ele não é suficiente para que você alcance a vitória. Não adianta você ajudar uma velhinha a atravessar a rua,
né, sendo que você no seu comércio sai roubando todas as pessoas. Não adianta você ter uma ótima tratativa com os seus superiores no seu serviço, mas com aqueles que estão debaixo da sua liderança você ser um carrasco. Não adianta você ser duas pessoas, né? Você é uma pessoa dentro da igreja, você é uma pessoa diferente fora da igreja. Não adianta que dentro você ser o homem mais prestativo do mundo dentro da igreja, sendo que fora da igreja você está devendo meio mundo, tem o seu nome sujo, você é o famoso, que usa aquela famosa frase, devo, não nego, pago quando puder, se der para pagar eu pago, se não der também não tem problema. Você precisa ter um testemunho dentro e fora da igreja, você tem que ter um testemunho dentro e fora de casa, você tem que ser a mesma pessoa, tem que ser um cristão integral, inteiro, não pela metade. Aqui nós estamos vendo um sacerdote que serviu, né, o povo de Israel durante 40 anos, liderou o povo de Israel, mas ele não teve um zelo completo, né, pelo Senhor, pela sua palavra. Ele não foi um bom pai, ele não foi um bom sacerdote, porque não teve a capacidade de tirar os seus filhos quando eles estavam fazendo coisas erradas dentro do templo do Senhor. Este homem, infelizmente, não é um bom exemplo para tomarmos para a nossa vida, mas podemos aprender com seus erros. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Então, preste atenção em alguns detalhes observados aqui nesse texto bíblico, porque são de extrema importância e podem trazer crescimento para nós no dia de hoje. Então, em primeiro lugar, chega-se a notícia, de 12 a 14, nós temos aqui o relato da notícia. Este homem maratonista, né, sai de Siló, ele sai do fronte de batalha, vai até Siló, 34 quilômetros. Ele chega ali para dar a triste notícia, né, uma triste notícia mesmo, de que 30 mil homens haviam perdido as suas vidas. Ele chega até o sacerdote ali e ainda fala do cumprimento da profecia, né, porque a profecia que ele recebe daquele profeta anônimo era de que os seus filhos perderiam a vida no mesmo dia, e foi justamente o que aconteceu. Ele dá a notícia de que Hofni e Finéias estão mortos, ou seja, os dois no mesmo dia perderam suas vidas, no mesmo instante da batalha, muito provavelmente foram perseguidos e mortos. Richard Phillips ressalta que a mensagem do maratonista foi terrível, mas não inesperada. Tanto é que ele sabe que o pior está por vir. Ele sabe, ele recebeu a profecia, ele sabe que durante a sua vida omissa, ele deixou muitos pontos vulneráveis na sua liderança. Ele sabe que a situação caótica está para acontecer, tanto é que ele nem luta, nem batalha para que Deus mude a sentença dos seus filhos. Ele sabe que não tem mais jeito, né? Ele estava esperando uma notícia ruim, ele só não esperava que a Arca da Aliança estivesse no meio disso tudo. Então, não foi inesperado para ele. Ele havia recebido uma profecia de um profeta anônimo que seus dois filhos morreriam no mesmo dia, capítulo 2, versículos 33 e 34, e outra profecia por meio de Samuel de que Deus julgaria sua casa para sempre pela iniquidade dos seus filhos e pela sua omissão em discipliná-los, capítulo 3, versículo 13. Então o coração de Eli estava estremecido pela culpa, e mais, ele sabia que a Arca da Aliança só podia ser transportada por ordem divina, o que não aconteceu. Não aconteceu. Eles transportaram a Arca da Aliança até o acampamento para enfrentar os filisteus por conta própria. Não foi por ordem divina. Deuteronômio capítulo 12. Existe uma declaração e uma direção acerca da Arca da Aliança. Não foi obedecida. Então o povo estava totalmente virado do avesso. Não havia ninguém ali que tivesse a cabeça no lugar. Não havia liderança em Israel. E Eli foi conivente com tudo isso. Então ele sabia que aconteceria algo terrível com os seus filhos e com ele mesmo, com a sua descendência, mas não foi inesperado para ele, mas ele não esperava que a Arca da Aliança estivesse no meio disso tudo. Em segundo lugar, foi uma derrota bem amarga. O veterano sacerdote de 98 anos, velho, cego, obeso, escuta o dramático relatório do soldado mensageiro. Israel fugiu dos filisteus, 30 mil homens perderam suas vidas. Houve uma grande carnificina, literalmente, morreram 30 mil homens. Hofni e Finéias também morreram e a arca foi tomada. Então uma derrota amarguíssima, amarguíssima, né? Primeiro 5 mil homens, depois 30 mil homens. Então nessas duas batalhas 35 mil homens perderam suas vidas, dentre eles os filhos de Eli. Dentre isso tudo, a Arca da Aliança foi tomada pelo exército inimigo. Triste, amarga notícia. Imagine só o grande desespero de Eli diante disso tudo. E em terceiro lugar,
um zelo tardio. Diz o versículo 18 aqui para nós. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Estava obeso, estava acima do peso, muito provavelmente porque havia se alimentado juntamente com seus filhos dos sacrifícios que eram trazidos até Siló. Este homem estava acima do peso, e já estava também com uma idade avançada. Ele estava pronto para aceitar a própria queda do ofício, até mesmo a morte dos seus filhos, mas não estava pronto para receber a triste notícia de que a Arca da Aliança havia sido tomada e havia sido levada pelo inimigo. Então, é triste, né? Podemos aprender com os erros deste homem, este homem que durante 40 anos serviu o povo de Israel. Podemos aprender com esse zelo pela metade que ele teve. Não podemos ser assim, precisamos ser íntegros, precisamos ser inteiros. Tudo que se refere à nossa vida espiritual, à nossa vida cristã, à nossa vida com Deus, não pode ser pela metade. Você não pode servir a dois senhores, pois você amará um e odiará o outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon, ao dinheiro. Não existe a possibilidade de nós, durante a semana, termos uma vida totalmente desregrada, desonesta, infeliz, e no final de semana, no domingo, primeiro dia da semana, dia de culto, você botar um sorriso no rosto, uma roupa melhorzinha, uma roupa decentezinha, vir para a igreja e achar que está tudo bem. Isso não é válido. É necessário que você se posicione, que você tenha um posicionamento de vida e não de morte. É necessário que você entenda e compreenda o verdadeiro significado de uma vida cristã saudável. Meu irmão e minha irmã que me ouve aqui nesta manhã, seja íntegro, seja inteiro, que você não tenha um zelo parcial como tinha o sacerdote Eli, mas que você tenha um zelo íntegro, inteiro, pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo em sua vida e direção que Ele dá, por tudo aquilo que o Senhor é e representa para você. Amém? Que Deus te abençoe e te dê um ótimo dia na presença de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra e porque ela é tão assertiva. Podemos aprender com os erros e podemos aprender com os acertos. Hoje estamos aprendendo com os erros de Eli e nos livre, Pai, de sermos parecidos com ele, de termos um zelo pela metade no que diz respeito à nossa vida espiritual. Nos ajude, Pai, a sermos zelosos, íntegros, inteiros, para que o Senhor seja sempre honrado e glorificado. Obrigado, meu Pai, por todo o seu cuidado conosco, pela direção do Teu Espírito Santo, pela direção e graça que está sobre nós. Te louvamos e agradecemos, pedindo a Tua bênção sobre este dia, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe a sua família, guarde e proteja a sua casa, e amanhã estaremos juntos aqui novamente para darmos continuidade ao nosso estudo bíblico devocional. Fique na paz do Senhor Jesus.